Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical neste domingo. Hoje damos início ao estudo do livro de Tiago. Hoje, na nossa primeira lição, ela tem como título Abrindo a Cena. O livro de Tiago é considerado uma das 8 cartas gerais do Novo Testamento, entre os livros de Hebreus, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e o livro de Judas. Tiago é considerado um livro, uma carta geral, porque ela não tem um destinatário específico, não tem uma igreja específica ou uma região específica, mas ela é destinada a todos aqueles que têm acesso a essa carta. O Tiago, ele trata de vários conselhos práticos, para um viver de cristão autêntico. O livro de Tiago também ele pode ser classificado dentro da Bíblia como uma literatura de sabedoria. Quando nós pensamos no autor do livro de Tiago, precisamos definir bem quem é esse Tiago que escreveu esse livro, porque no Novo Testamento a Bíblia menciona 4 Tiagos. O primeiro Tiago que a Bíblia menciona é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, aquele citado lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, esse Tiago que é chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus Cristo, que compartilhou momentos de grande relevância, como a transfiguração, relatada lá no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Na transfiguração, Jesus revela toda a sua natureza divina. Ele aponta para a sua ressurreição, para a sua segunda vinda. Com certeza esse foi um dos maiores privilégios que aqueles 3 discípulos poderiam ter experimentado ao lado de Jesus Cristo. Também podemos destacar Tiago, com o filho de Zebedeu, que ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, ele foi passado a fio de espada, a mando de Herodes. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. O segundo Tiago, mencionado no Novo Testamento, é Tiago, filho de Alfeu, conhecido também como Tiago Menor, conforme está escrito lá em Marcos, capítulo 15, versículo 40, que diz assim: estavam ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Tiago, ele é pouco mencionado na Bíblia, não temos muita informação sobre o seu ministério, não sabemos muita coisa sobre esse Tiago, Tiago Menor, apenas que ele era um dos 12 apóstolos. O terceiro Tiago, também mencionado na Bíblia, é Tiago, pai de Judas, não o Judas, o que era considerado Iscariote, mas conforme está registrado lá em Lucas, capítulo 6, versículo 16, quando Jesus escolhe seus 12 apóstolos, muito provavelmente esse Judas é chamado de Tadeu, lá em Mateus capítulo 10, versículo 2, ele diz assim: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Também não temos muitos detalhes também sobre a vida de Judas ou de Tadeu. E por último, o quarto Tiago mencionado na Bíblia é Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, que diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Dos 4 Tiagos apresentados, apenas 2 deles poderiam ser o autor do livro de Tiago: ou Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago, o meio-irmão de Jesus. Como Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto a fio de espada, a mando de Herodes, Agripa I, por volta de 44 depois de Cristo, e a carta foi escrita posterior a essa data, e como o autor também não se identificou como um apóstolo de Jesus, todas as evidências apontam para que o autor do livro de Tiago tenha sido Tiago, meio-irmão de Jesus, o autor da carta.
Conforme o texto escrito lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3, Jesus teve mais 4 irmãos. Como Tiago é sempre mencionado em primeiro lugar, isso indica que Tiago era possivelmente o irmão mais velho após o nascimento de Jesus Cristo, né? O texto diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Era notório que os seus irmãos não acreditavam que Jesus era o Messias e não apoiavam o seu ministério. O texto de João, capítulo 7, versículo 5, ele deixa isso muito bem claro. O texto diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Quando Jesus foi crucificado, ele passa a João a responsabilidade de cuidar de sua mãe Maria, né? Uma responsabilidade que perante a lei passaria ao irmão mais velho, né? Que seria Tiago. Tiago, ele precisava passar por um encontro especial com Jesus e quebrar toda aquela barreira, todo aquele preconceito que ele havia adquirido ao longo de toda a vida. Pois Tiago, ele tinha convivido com Jesus, ao lado de Jesus, e conhecia ele, sempre o conheceu como seu irmão mais velho. E de repente esse irmão, ele se revela o Messias, aquele aguardado pelo povo judeu. Era realmente difícil, né, para Tiago entender essa situação. Muito provavelmente Tiago só se converteu após Jesus ter ressuscitado e aparecido a ele, conforme relatos do apóstolo Paulo, lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: depois foi visto por Tiago, mais tarde, e todos os apóstolos. No texto do livro de Tiago, Tiago, ele declara ser servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, né? Ao se colocar na posição de servo e chamar Jesus Cristo de Senhor, Tiago, ele declara reconhecer que seu irmão mais velho era realmente o Messias, né? Outro ponto muito importante para nós, nós entendemos para quem Tiago escreveu o seu livro, né? Para quem Tiago escreveu o livro. Como falamos no início, Tiago é considerado uma carta geral, pois ele não escreveu para uma igreja específica ou para uma região específica, né? No seu livro, Tiago, ele está dirigindo a todos os cristãos judeus, conforme o texto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. O termo que Tiago usa, as 12 tribos de Israel, é um termo que no Novo Testamento não fazia muito sentido, porque fisicamente essas tribos já não existiam mais, porque elas haviam se espalhado por diversas regiões, isso após o período de cativeiro, né? Mas essa expressão também poderia significar as 12 tribos, que indicava o povo de Deus reunido nos últimos dias. Sendo assim, essa expressão 12 tribos, né? Ela é uma expressão que é simbólica da união de Deus através de Jesus Cristo. A dispersão mencionada no texto, ela pode levar a duas linhas de pensamentos. A dispersão ou diáspora no grego, que indicava os judeus que estavam vivendo fora da Palestina, né? Alguns autores colocam o texto de Tiago no momento exato em que a igreja de Jerusalém sofreu uma grande perseguição. Logo após a morte de Estevão, muitos cristãos foram perseguidos e a igreja de Jerusalém se dispersou por várias regiões, pela Fenícia, por Chipre, por Antioquia. Mas também podemos levar em consideração a dispersão que ocorreu no Velho Testamento, em que o povo de Israel, né, foi levado para o cativeiro e depois que foram libertos, muitos não quiseram voltar porque já estavam estabilizados naquela região, né? Se nós voltarmos um pouco na história, né, na morte do rei Salomão, vamos saber que o reino foi dividido em dois, né, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele foi levado pelos assírios, né, como cativeiro para a Síria. Judá, ela foi invadida pelo menos 3 vezes pelos babilônios. Na primeira invasão, né, ela foi levada apenas os líderes, os nobres, né? E na terceira invasão, a Babilônia sim fez a deportação e a destruição de Jerusalém e do templo, né? Quando
Ciro II, né, o rei da Pérsia, conquistou a Babilônia, ele fez cumprir a profecia da restauração de Jerusalém. Ciro fez um decreto permitindo que todos os judeus retornassem para Jerusalém. Mas muitos não quiseram retornar, né? Então Esdras e Neemias, né, foram reconstruir a Jerusalém e reconstruir o templo. E muitos ficaram ali naquela região. Então podemos citar pelo menos 3 classes de judeus que foram espalhados em momentos que viveram em cativeiro, mas preferiram ficar nos países em que eles eram cativos, por estarem estabilizados, né? No período do Egito, né, que também é considerado um cativeiro, o período babilônico e o período da Síria, né? Fica claro que naquele período em que Jesus e os apóstolos exerceram o seu ministério, muitos judeus viviam fora da Palestina. Podemos ver na história que, com o extermínio de mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, isso contribuiu ainda mais para espalhar o povo judeu por diversos países. Somente em 1948, né, quando houve a criação do Estado de Israel, que podemos dizer que a diáspora terminou, né? Mas as opiniões dos judeus ainda se dividem. Enquanto uns apoiam a reorganização do povo em Estado, né, para voltar para o Estado de Israel, outros acreditam que só poderia existir essa reorganização com a vinda do Messias. Mas para nós entendermos a mensagem que Tiago queria transmitir aos seus leitores, precisamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. Tiago está falando que devemos viver um evangelho na prática, e não apenas na teoria, porque senão nós estaremos enganando a nós mesmos. Tiago ele dá diversos conselhos, né, para uma vida de um cristão autêntico, de vivermos uma vida de um cristão autêntico. Amém? Para concluirmos, podemos dizer que a nossa fé nos impulsiona a viver uma vida de servo. Servo para servir o nosso próximo, servo para servirmos ao nosso Deus. Viver um evangelho só tem sentido quando nós vivemos na prática. Que nós possamos nos sentir desafiados, né, a acompanhar o estudo do livro de Tiago nesse próximo quadrimestre. Amém? Que Deus abençoe a todos.